Capítulo 12, verso 31. Saraja putro vavride asu sukla ivo dupa apuryamana pir bhi kastabhir iva som nivam. Tradução. Assim como a lua em seu quarto crescente desenvolve-se dia após dia, o príncipe real Parikshit muito logo se desenvolveu exuberantemente, sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Canto 1, capítulo 12, verso 32. Yakshamano svemedhena gyati droha gyasaya Raja Labdadhana Dadyayu Nanyatrakara Dandayu. Tradução. Justamente nesta época, Maharaj Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para livrar-se dos pecados cometidos durante a luta com seus parentes. Mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Significado. Assim como os brahmanas e vipras tinham direito de serem subvencionados pelo Estado, o chefe executivo do Estado tinha o direito de arrecadar impostos e multas junto aos cidadãos. Após a guerra de Kurukshetra, o tesouro do Estado estava esgotado e, portanto, não havia fundo extra, exceto o fundo de arrecadação de impostos e multas. Esses fundos eram suficientes apenas para o orçamento do Estado, e não havendo fundo excedente, o rei estava ansioso por obter mais riquezas de alguma outra maneira, para executar o sacrifício de cavalo. Maharaj Yudhishthira queria executar esse sacrifício sob a instrução de Bhisma Deva. Canto 1, capítulo 12, verso 33. Tadabipretam alaksha bharato chuta chodita Dhanam pahinam ajahur udichandizi purisha. Tradução. Entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Senhor Krishna, coletaram suficientes riquezas no norte, deixadas pelo rei Maruta. Significado. Maharaj Maruta, um dos grandes imperadores do mundo, reinou sobre o mundo antes do reinado de Maharaj Yudhishthira. Era filho de Maharaj Avikshit e era um grande devoto do filho do Deus do Sol, conhecido como Yamaraj. Seu irmão Samvarta era um sacerdote rival do grande Brihaspati, o erudito sacerdote dos semideuses. Ele conduziu um sacrifício chamado Shankarayagya, com o qual o Senhor ficou tão satisfeito que teve prazer de transmitir-lhe a posse de um pico de montanha de ouro. Esse pico de ouro encontra-se em alguma parte das montanhas dos Himalaias, e os aventureiros modernos podem tentar encontrá-la ali. Ele era um imperador tão poderoso que, no fim dos dias de sacrifício, os semideuses de outros planetas, como Indra, Chandra e Brihaspati, costumavam visitar seu palácio. E porque tinha o pico de ouro à sua disposição, ele possuía ouro suficiente. O dossel do altar de sacrifício era todo feito de ouro. Em suas realizações diárias de cerimônias sacrificiais, alguns dos habitantes de Vayuloka, os planetas aéreos, eram convidados para acelerar o trabalho de cozinha da cerimônia. E a assembleia de semideuses na cerimônia era liderada por Vishvadeva.
Através de seu constante trabalho piedoso, ele era capaz de afastar todas as espécies de doença da jurisdição do seu reino. Todos os habitantes dos planetas superiores, como Devaloka e Pitriloka, ficaram satisfeitos com ele devido às suas grandes cerimônias de sacrifício. Todos os dias ele costumava dar em caridade aos brahmanas eruditos coisas tais como roupas de cama e colchões, assentos, carruagens e quantidades suficientes de ouro. Devido às caridades munificentes e execuções de inúmeros sacrifícios, o rei do céu, Indradeva, estava plenamente satisfeito com ele e sempre desejava seu bem-estar. Por causa de suas atividades piedosas, ele permaneceu um homem jovem por toda a sua vida e reinou sobre o mundo durante 1000 anos, cercado de seus súditos satisfeitos, ministros, esposa legítima, filhos e irmãos. Mesmo o Senhor Shri Krishna elogiou seu espírito de atividades piedosas. Ele deu a mão de sua filha única, Maharshi Angira, por cujas boas bênçãos ele foi elevado ao reino celestial. A princípio, ele quis oferecer o sacerdócio de seu sacrifício ao erudito Brihaspati, mas o semideus recusou-se a aceitar o posto porque o rei era um ser humano, um homem desta terra. Ele ficou muito triste com isso, mas a conselho de Narada Muni, apontou Samvarta para o posto, o qual foi bem sucedido em sua missão. O sucesso de um tipo particular de sacrifício depende do sacerdote encarregado. Nesta era, todos os tipos de sacrifício são proibidos porque não há sacerdotes eruditos entre os assim chamados brahmanas, que se guiam pela falsa noção de se tornarem filhos de brahmanas sem terem as qualificações bramínicas. Nessa era de Kali, portanto, apenas um tipo de sacrifício é recomendado, o Sankirtan Yagya, conforme foi inaugurado pelo Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Canto 1, capítulo 12, verso 34. Tena Sambrita Sambharo Dharmaputro Yudhishthira Vajmedais Tribir Bito Yagya Samayaj Dharim. Tradução: com aquelas riquezas, o rei pôde obter os ingredientes para 3 sacrifícios de cavalo. Assim, o piedoso rei Yudhishthira, que estava muito temeroso após a batalha de Kurukshetra, satisfez o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Significado: Maharaj Yudhishthira era o ideal e célebre rei piedoso do mundo, e ainda assim estava muito temeroso após a batalha de Kurukshetra por causa da matança em massa na luta, toda a qual foi feita apenas para instalá-lo no trono. Portanto, ele tomou para si toda a responsabilidade pelos pecados cometidos na guerra, e para livrar-se de todos aqueles pecados, ele queria executar 3 sacrifícios nos quais se oferecem cavalos no altar. Um sacrifício desse tipo é muito dispendioso. Maharaj Yudhishthira teve até mesmo que coletar os montes de ouro deixados por Maharaj Maruta e pelos brahmanas que receberam ouro em caridade de Maharaj Maruta. Os brahmanas eruditos não puderam levar todos os carregamentos de ouro dados por Maharaj Maruta e, portanto, deixaram atrás de si a maior parte do presente. E Maharaj Maruta também não recolheu novamente essas pilhas de ouro dadas em caridade. Além disso, todos os pratos e utensílios de ouro usados no sacrifício também foram atirados nos baldes de lixo, e todas aquelas pilhas de ouro permaneceram por longo tempo sem que ninguém reclamasse sua propriedade.
até que Maharaj Yudhishthira coletou-as para seu próprio interesse. O Senhor Shri Krishna aconselhou os irmãos de Maharaj Yudhishthira coletarem a propriedade não reivindicada, porque ela pertencia ao rei. A coisa mais espantosa é que nenhum súdito do Estado entre mentes coletara esse ouro não reivindicado para empreendimentos industriais ou algo semelhante. Isso significa que os cidadãos do Estado estavam completamente satisfeitos com todas as coisas necessárias para a vida e, portanto, não tinham a tendência de aceitar empreendimentos produtivos desnecessários para o gozo dos sentidos. Maharaj Yudhishthira também requisitou as pilhas de ouro para a execução de sacrifícios e para satisfazer a suprema personalidade de Deus, Hari. De outro modo, ele não teria pensado em coletá-las para o tesouro do Estado. Devemos tomar lições de atos de Maharaj Yudhishthira. Ele estava temeroso dos pecados cometidos no campo de batalha e, por isso, quis satisfazer a autoridade suprema. Isso indica que pecados não intencionais também são cometidos em nosso desempenho diário de deveres ocupacionais. E para neutralizar esses crimes involuntários, devemos executar sacrifícios conforme são recomendados nas Escrituras reveladas. O Senhor diz na Bhagavad Gita, Yagnartha karmano nyatra loko yam karma bandhana, que devemos executar sacrifícios recomendados nas Escrituras para livrar-nos dos comprometimentos de todo o trabalho desautorizado, ou mesmo dos crimes involuntários que possamos cometer. Por fazê-lo, nos livramos de todos os tipos de pecados. E aqueles que não o fazem, mas trabalham para o interesse próprio ou para o gozo dos sentidos, tem que se submeter a todas as tribulações decorrentes dos pecados cometidos. Portanto, o principal propósito da execução de sacrifício é satisfazer a personalidade suprema, Hari. O processo de execução de sacrifícios pode ser diferente de acordo com diferentes épocas, lugares e pessoas, mas a meta desses sacrifícios é a mesma em todos os tempos e em todas as circunstâncias, isso é, a satisfação do Senhor Supremo. Este é o caminho da vida piedosa, e este é o caminho da paz e prosperidade em todo o mundo. Maharaj Yudhishthira fez tudo isso como o rei piedoso ideal do mundo. Se Maharaj Yudhishthira é um pecador no desempenho diário de seus deveres, na administração real dos afazeres do Estado, na qual a matança de homens e animais é uma arte reconhecida, então podemos simplesmente imaginar a soma de pecados cometidos consciente ou inconscientemente pela população destreinada de Kali Yuga que não tem nenhuma maneira de executar sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo. O Bhagavatam diz, portanto, que o dever primordial do ser humano é satisfazer o Senhor Supremo através da execução de seu dever ocupacional. Que qualquer homem, de qualquer lugar ou comunidade, casta ou credo, se ocupe em qualquer espécie de dever ocupacional, mas ele deve concordar em executar sacrifícios conforme são recomendados nas Escrituras para o lugar, tempo e pessoa particulares. Nas literaturas védicas, recomenda-se que em Kali Yuga as pessoas se ocupem em glorificar o Senhor, cantando o santo nome de Krishna,
Sankirtana deva Krishnasya mukta sangha param vrajet. Sem ofensa. Por fazê-lo, podemos nos livrar de todos os pecados e assim alcançar a perfeição máxima da vida, retornando ao lar, de volta ao Supremo. Já discutimos isso mais de uma vez nessa grande literatura, em diferentes passagens, especialmente na parte introdutória, ao resumir a vida do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E ainda estamos repetindo o mesmo, visando a trazer paz e prosperidade à sociedade. O Senhor declara abertamente na Bhagavad Gita como Ele fica satisfeito conosco, e o mesmo processo é demonstrado praticamente na vida e no trabalho de pregação do Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. O processo perfeito de realizar yagyas, ou sacrifícios, para satisfazer o Senhor Supremo Hari, a personalidade de Deus que nos livra de todas as misérias da existência, é seguir os caminhos do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu nesta escura era de disputas e dissensões. Maharaj Yudhishthira teve de coletar pilhas de ouro para garantir a parafernália para os yagyas de sacrifícios de cavalos nos dias de abundância. Assim, dificilmente podemos pensar em tais execuções de yagyas nesses dias de insuficiência e completa escassez de ouro. No momento atual, temos pilhas de papéis e promessas de que serão convertidos em ouro através do desenvolvimento econômico da civilização moderna. E ainda assim, não há possibilidade de gastar riquezas como Maharaj Yudhishthira, seja individual ou coletivamente, ou pelo patrocínio do Estado. Portanto, o método justamente apropriado para esta era é o recomendado pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu, de acordo com o Shastra. Esse método não requer nenhuma despesa em absoluto e, todavia, pode conceder mais benefícios que outros métodos dispendiosos de execução de yagyas. O yagya do sacrifício de cavalo ou yagya do sacrifício de vaca, executados através das regulações védicas, não devem ser mal entendidos como um processo de matança de animais. Ao contrário, os animais oferecidos para o yagya eram rejuvenescidos por um novo período de vida, através do poder transcendental do canto de hinos védicos, os quais, se adequadamente cantados, são diferentes daquilo que é compreendido pelo leigo comum. Os mantras védicos são todos práticos, e a prova disso é o rejuvenescimento do animal sacrificado. Não há possibilidade de tal canto metódico dos hinos védicos por parte dos supostos brahmanas ou sacerdotes da era atual. Os descendentes destreinados das famílias de 2 vezes nascidos já não são como os antepassados, e assim eles são incluídos entre os Shudras, ou homens nascidos uma vez. O homem nascido uma vez é incapaz de cantar os hinos védicos, e por isso não há utilidade prática em se cantar os hinos originais. E para salvar a todos, o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu propôs o movimento de Sankirtan, o yagya para todos os propósitos práticos, e as pessoas da era atual são energicamente aconselhadas a seguirem esse caminho seguro e reconhecido.
Canto 1, capítulo 12, verso 35. Ahuto Bhagavam Ragya Yajaivitva Divair Nirpam Uvasakatishimazan Suhidam Priyakamaya. Tradução. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado aos sacrifícios por Maharaj Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascidos. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Significado. O Senhor Shri Krishna foi convidado por Maharaj Yudhishthira a zelar pela supervisão das execuções do Yagya, e o Senhor, para obedecer às ordens de seu primo mais velho, fez que a execução do Yagya fosse levada a cabo por brahmanas 2 vezes nascidos. O simples nascimento na família de um brahmana não qualifica ninguém a executar yagyas. A pessoa tem que ser 2 vezes nascida através de treinamento adequado e iniciação pelo acharya autêntico. Os descendentes nascidos uma vez das famílias de brahmanas são iguais aos shudras nascidos uma vez, e tais brahma bandhus, ou descendentes desqualificados nascidos uma vez, devem ser rejeitados de qualquer maneira das funções religiosas ou védicas. O Senhor Shri Krishna foi encarregado de providenciar esse arranjo, e perfeito como ele fez que os yagyas fossem efetuados pelos brahmanas 2 vezes nascidos e fidedignos para o sucesso da execução. Canto 1, capítulo 12, verso 36. Tato Rajabhyanujata Krishnaya Saha Bandhubhi Yayo Divarantin Brahman Sajano Yadubir Vrita. Tradução. Ó Saunaka, depois disso, o Senhor, tendo se despedido do rei Yudhishthira, de Draupadi e outros parentes, partiu rumo à cidade de Dvarka, acompanhado por Arjuna e outros membros da dinastia Yadu. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 1º canto, 12º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Nascimento do Imperador Parikshit.